Mateus, capítulo 1. Do verso 8 ao verso 15. Assim diz o texto: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. O 12. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para concluir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. O 14 e o 15, vamos juntos? Pois sou devedor até o verso 15, vamos fechar nossos olhos, curvar nossas frontes, uma oportunidade de silenciosamente cada um elevar aí seu pensamento diante do Senhor, rogando ao Senhor aquilo que nos seria mais precioso nesta hora, que é ouvi-lo. Rogue ao Senhor que Ele fale ao seu coração, ao mais profundo do seu ser. Pai Santo, Pai Eterno, em nome de Jesus, elevamos nossa voz, nosso pensamento diante do Senhor, na expectativa, ó Pai, de receber do Senhor a porção que nossa alma carece. Assim como a corça suspira pelas torrentes das águas, assim por Ti nossas almas têm sede de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente e o nosso coração para recebermos o alimento que vem das Tuas mãos. Na mediação e no favor de Jesus Cristo que oramos. Amém. É nessa hora que a perna bambeia e o coração vira um mingau. Preciso compartilhar, não sei se está transmitindo, não está transmitindo, né? Gravando também não, né? Gravando está. Eu não sei quantos dos nossos irmãos da igreja conhecem o que eu vou ler aqui agora. Eu vou ler um trecho agora no início e vou ler o finalzinho, outro trecho no fim da mensagem. Algo muito precioso para nós, Igreja Presbiteriana de Votorantim, que nesse mês de
agosto, mais precisamente no dia 11, nós comemoramos 97 anos de organização eclesiástica. Mexendo nos guardados da igreja, encontrei o livro de Atas número 1, e antes da primeira ata havia ali transcrito um resumo histórico da nossa igreja. Isso aqui faz parte da nossa herança. Nós que aqui estamos hoje, estamos usufruindo do trabalho realizado no passado. E essa história não começou no dia 11 de agosto de 1923. Prestem atenção, por favor. Eu vou ler conforme está aqui, porque eu gostaria que vocês vissem a lisura da letra, a correção no português, o capricho nos detalhes. Então, vou ler com o português da época, histórico da Igreja Presbiteriana de Votorantim. A história desta igreja se confunde naturalmente com a da igreja de Sorocaba. Segundo narram algumas testemunhas presenciais sobreviventes, como o senhor José Carlos de Campos Júnior e dona Joana de Oliveira Campos, o evangelho foi comunicado pela primeira vez em Sorocaba, nos seus arredores, pelo ex-padre reverendo José Manuel da Conceição. Este que passara a infância em Sorocaba e depois de estudar e fazer-se sacerdote, voltara à terra de sua infância para ocupar o lugar de coadjutor do vigário local, conforme o preciso histórico lançado pelo reverendo Vicente Temudo Lessa. O ex-padre, convertido, professou a fé em 1864, aos 5 de novembro, e foi ordenado pelo então presbitério do Rio de Janeiro, em 16 de dezembro de 1865. Num sítio do bairro do Rio Acima, em casa à margem direita do rio Sorocaba, residia a família do senhor José Carlos de Campos, falecido em 15 de outubro de 1893. Este senhor estava ansioso por encontrar e falar com o ex-padre, a quem ele, esse José Carlos de Campos, se confessara mais de uma vez e que, entre aspas, virara de religião, segundo se dizia. Por essa razão, e porque o ex-padre era visto nas estradas empoeirado, sobregando um livro e indagando dos que encontrava se eles sabiam que eram pecadores e que Jesus veio ao mundo e morreu para salvá-los, era ele tido por muitos como o, abre aspas, ou entre aspas, o anticristo, e por outros como louco. Alguns tinham arrepios e empalideciam ao verificarem no encontro com o suposto anticristo, e outros, a despeito disso, eram curiosos, queriam vê-lo. Estão entendendo? A esse número pertencia o senhor José Carlos de Campos, aludido proprietário do sítio referido. Era um desses curiosos que queria encontrar esse anticristo. Certa vez, eu me emocionei algumas vezes lendo esse histórico. Se acontecer de novo, você não se constranja, ainda bem que a gente não está transmitindo. Certa vez, quando menos esperava, alguém à porteira desse sítio, do senhor José Carlos de Campos, alguém à porteira dava o, entre aspas, o de casa, pedindo entrada. Entre aspas, chegue, diz o dono da casa. Surpresa, era o próprio anticristo. Ele estava curioso em conhecê-lo. Certa ocasião, alguém chega na entrada do sítio e grita, ô de casa. Ele lá de dentro disse, pode chegar. E o padre chega e diz, surpresa. Quem que era? Era o próprio anticristo.
que chegava dos sertões de Piedade e, fazendo a pergunta esperada, se oferecia também para ler um pouco de um livro sobre o grande e insondável amor de Deus. Entre curioso e tímido, o senhor José Carlos responde que sim, eram boas as palavras do livro, podia ler. Reunidas as pessoas da casa, foi dito, porque tem tudo a ver com o texto, por isso que eu fico comovido. Reunidas as pessoas da casa, foi lido, pausada e reverentemente, um capítulo dos Evangelhos, que a irmã em Cristo, Dona Joana de Campos, já referida, verificou mais tarde ser o terceiro capítulo de João, porque lhe ficaram na memória as palavras do versículo 16. Assim amou Deus o mundo, que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois da leitura, ajoelhando-se com todos os presentes, eu fico imaginando essa cena, irmãos. Ajoelhando-se na presença, ajoelhando-se com todos os presentes, elevou aos céus fervorosa e comovente súplica pela conversão daquela família e de todos os vizinhos do bairro. Ele não tinha dimensão do que ia acontecer nos anos vindouros, ele não tinha dimensão num sítio, num fim de mundo qualquer desse, todo empoeirado, anunciando Jesus Cristo. Fervorosa e comovente súplica pela conversão daquela família e de todos os vizinhos do bairro, deixando profunda impressão no pequeno auditório, retirou-se imediatamente, demandando outras passagens. Recorda-se Dona Joana de que seu pai, o senhor José Carlos de Campos, não deixou de interpelar o ex-padre, lembrando-lhe os tempos em que se confessava perante o mesmo, o que a isso o reverendo Conceição replicara mais ou menos da seguinte maneira, abre aspas, naquele tempo eu era um cão amordaçado, fecha aspas. Notícias dos sertões da Piedade, então, diziam que nessa viagem de que voltava, quando visitou a família Carlos de Campos, o ex-padre fora impedido de entrar na cidade e de suas entradas, quando pregava em certa casa, fora enxotado e perseguido por cães contra ele açulados, que oferiram e maltrataram. Pouco depois, chegavam a Sorocaba os missionários americanos e começavam a pregar o Evangelho regularmente dentro desta cidade, no Largo São Bento, esquina da Rua São Bento, onde o senhor José Carlos de Campos e família frequentaram culto. No dia 1º de setembro de 1869, era organizada a Igreja Presbiteriana de Sorocaba pelo reverendo Alexander Blackford, com 5 membros residentes na cidade, não havendo na acta de organização, infelizmente, nenhum registro sobre a origem do trabalho em Sorocaba. Esse registro que nós temos na nossa ata, eles não têm lá. Outros elementos se foram congregando da cidade e dos sítios. No dia 5 de janeiro de 1871, professou sua fé a senhorita Maria Magdalena de Campos, e no dia 3 de maio de 1874, deram o mesmo passo os senhores José Carlos de Campos, João Batista de Aguiar
e Salvador Marques de Camargo, todos moradores do bairro do Rio Acima, e recebidos pelo reverendo George Chamberlain, George Chamberlain, figuram no hall da igreja de Sorocaba, sob os números 9, 16, 17 e 18, respectivamente. É o primeiro núcleo de crentes no bairro aludido e o começo da resposta à oração do ex-padre José Manuel da Conceição. Aquela oração feita no sítio, ajoelhado, eis aqui as primeiras respostas. Vamos para o texto, irmãos. Me perdoem. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele estava na cidade de Corinto. E essa carta aos Romanos, diferente das outras cartas, esta ele nunca visitara antes. Além disto, a ausência de qualquer referência sobre Pedro ou qualquer outro apóstolo nessa carta, dá-nos a entender que nenhum ministério apostólico foi desenvolvido diretamente nesta igreja. Essa igreja surgiu sem nenhum trabalho, entre aspas, profissional. Então, como que essa mensagem poderosa do Evangelho chegou a Roma? A resposta está lá em Atos, quando o texto diz: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha e do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábicos, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Ou seja, lá em Atos 2, quando da descida do Espírito Santo, na festa de Pentecostes, que haviam pessoas de todas as regiões, haviam também romanos, que foram impactados pela pregação de Pedro, que se converteram entre aqueles quase 3.000, e que quando retornaram para Roma levaram o Evangelho. Compreendendo um pouquinho uma epístola, segundo as boas regras de interpretação de epístolas, nós precisamos, entre outras coisas, ler a epístola numa sentada. Existem alguns comentaristas que dizem que os pais da igreja, a maioria deles, lia a epístola aos Romanos ao menos uma vez por semana. Então, uma epístola, para que ela possa ser compreendida, ela precisa ser lida numa sentada, porque os assuntos estão todos relacionados. Se você é da época que a gente escrevia carta, e escrevia, não codificava, porque as mensagens hoje são em código. 3 letras e uma palavra, certo? 2 linhas tem ali, nós escrevíamos, pegávamos aqueles cadernos pequenos que nós ganhávamos no grupo, certo? Pautado, que tinha um hino nacional atrás, ou o hino à bandeira, pegávamos no meio, abríamos no meio para tirar 2 folhas, para não despencar o caderno, que era grampeado. Quem lembra disso aí, com certeza já passou dos 35. E nós escrevíamos naquelas 4 folhas frente e verso. Imagina se alguém, para entender a carta, lesse o último parágrafo. Não ia entender a carta. É por esta razão que eu, muitas vezes, menciono muitos outros versículos da carta, para que a gente possa ter uma compreensão mais ampla. Vou apresentar pelo menos 2 propósitos mais proeminentes de Paulo ter escrito essa carta. Um deles: Paulo acreditava que tinha cumprido o seu ministério nas regiões que ele pregara já, nas 3 viagens. Ele está terminando a 3ª viagem missionária. Ele pensa que já está no momento dele expandir as suas fronteiras para o mundo ocidental e o mundo conhecido da época, e até a Espanha, passando por Roma. Então ele quer ir à Espanha, passando por Roma, que ele ainda não tinha ido. Ele espera conseguir o apoio da igreja de Roma para essa empreitada. Ele espera fazer com que a igreja seja sensibilizada, a igreja de Roma seja sensibilizada em apoiá-lo materialmente, né, ou financeiramente, para que ele possa seguir de Roma para a Espanha para pregar
o Evangelho. Ele vai dizer lá no capítulo 15 dessa carta, ele diz assim: mas agora não tenho já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos. Não tenho o que fazer aqui, já fui na Macedônia, já fui na Ásia, já fui em Acaia, eu preciso agora ir para a Europa Ocidental. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado. Então vocês vão me encaminhar para lá, me dar recursos para que eu possa ir para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve à Macedônia e à Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, ou seja, a Acaia e a Macedônia mandar a oferta para os judeus. Entenda, eu quero ir para a Espanha, quero que vocês me ajudem financeiramente. E eu quero falar para vocês que 2 igrejas estão ajudando outras. Então, eu quero que vocês se sensibilizem e vocês também ajudem, certo? Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Então, a Macedônia e a Acaia, quando mandou oferta para os santos, para os crentes lá de Jerusalém, é porque eles são devedores. Eles não estão fazendo isso por grandes vantagens. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Sabe por quê? Porque eu sou devedor da Espanha. Eu sou devedor de vocês. E vocês também são devedores. Assim como a Macedônia e a Acaia eram devedores dos judeus. Isso é uma expressão-chave para nós, ser devedor. As igrejas de Roma, ou a igreja de Roma, por que às vezes no singular ou no plural? A gente fala a igreja em Roma, mas a gente pode dizer as igrejas em Roma, porque não havia um endereço em particular que a igreja se reunia. A igreja em Roma se reunia em casas. E algumas, haviam judeus e gentios, e a maior parte deles eram gentios. E havia um problema entre os gentios que Paulo os adverte porque eles tendiam a ser soberbos. Então Paulo tem o propósito de ir à Espanha, de sensibilizar a igreja de Roma para ajudá-lo, certo? Visto que a igreja lá era muito espalhada, muito diversificada. O segundo propósito, Paulo, além de querer o apoio deles para ir à Espanha, ele quer apresentar a mensagem do Evangelho e como esse Evangelho corrige divisões entre crentes judeus e crentes gentios. Ou seja, aquela igreja também passava por alguns problemas de relacionamento. Então o apóstolo Paulo na carta, ele vai dizer algumas coisas, ele está alinhando todos por baixo. Todos por baixo. Ninguém tem que se sentir melhor do que outro, porque todos, tanto judeus como prosélitos, gregos e bárbaros, estão todos debaixo do pecado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu quero pregar o Evangelho para vocês. Por que eu quero pregar o Evangelho para vocês? Porque o Evangelho vai alinhar vocês todos no mesmo nível, de saberem que todos são pecadores e que não há nenhum melhor do que o outro. E eu quero pregar o Evangelho para vocês, para que vocês saibam que somente pela graça de Jesus Cristo vocês podem ser salvos mediante a fé. E ainda vocês precisam aplicar no dia a dia de vocês esse Evangelho. Então, é a mensagem do Evangelho que poderia, primeiro, despertá-los a se engajarem na obra missionária. Resumindo, eu quero ir ter convosco, eu preciso compartilhar do Evangelho com vocês, porque é o Evangelho que pode despertar vocês a se engajarem na obra missionária, a vocês entenderem que somos todos devedores, e ainda, é a mensagem do Evangelho que pode fazer com que vocês aprendam a se sujeitar uns aos outros em humildade e retidão. Por isso eu quero estar com vocês, é por isso que eu quero ir até a Espanha.
Versículos que vocês leram comigo, 14 e 15, o apóstolo Paulo diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros. É interessante porque aquela igreja tinha recebido o evangelho, senão eles não seriam igreja. Eles só são igreja porque receberam o evangelho. E provavelmente receberam o evangelho ainda lá em Jerusalém. Os primeiros romanos que estavam lá ouvindo levaram para a cidade de Roma. Mas eles precisavam ser fortalecidos, orientados pelo evangelho, pela mensagem ampla do evangelho. É por isso que eu preciso estar com vocês. E eu me considero devedor de vocês. Porque a carência que vocês têm em falta de visão missionária, a carência que vocês de uma falta de despertamento missionário, a carência que vocês têm em se verem como responsáveis em compartilhar o evangelho, precisa ser sanado. Isso precisa ser sanado. Vocês são uma igreja que há muito ouvem falar sobre vocês, o mundo ouve falar bem de vocês, mas há falhas em vocês que precisam ser corrigidas. Vocês são uma igreja vigorosa, fortalecida, com muitas virtudes e muitas vantagens. Ele diz aqui no início: eu dou graças a Deus, a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, mas ainda assim há necessidade de se acrescentar coisas para vocês. O Evangelho ainda tem um poder transformador em áreas na vida de vocês que ainda não foram transformadas. Esta mensagem que estou para levar para vocês também fará com que vocês aprendam melhor a se sujeitar uns aos outros. Tem capítulos aqui quase inteiro que ele vai falar sobre essa postura de se sujeitar um ao outro, de não se vingar, de não se sentir superior um ao outro. O nosso tema: Paulo, o devedor em Cristo Jesus. Eu confesso que muitas vezes li essa passagem e não consegui entender muito bem. Não só porque 2 domingos direto eu prego em cartas do apóstolo Paulo, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo apóstolo Paulo. Eu confesso. Me desperta muito o ministério do apóstolo Paulo, os milagres que Deus fez na vida dele, a transformação, quem ele era e quem ele se tornou. Já me deu muita esperança ver esse testemunho do apóstolo Paulo, porque se o Senhor fez isso com ele, é capaz, poxa vida, é capaz que seja comigo também. Há esperança para mim também, há esperança para todos nós. Eu sempre admirei muito o apóstolo Paulo, porque ele era muito operoso. Tem comentaristas que dizem que o apóstolo Paulo teve um ministério, só perde para o ministério de Jesus Cristo em termos de proeminência no Novo Testamento, por mais de 30 anos. Você percebe que em Atos, Pedro figura ali com uma certa proeminência, aí vai sumindo a figura de Pedro, você não ouve falar mais de Pedro, e de repente você só ouve falar do apóstolo Paulo. Incansável. Devedor de quê? Se o apóstolo Paulo deve, o que dirá de nós? Mas eu percebi que quando ele diz isso, ele tinha um elemento de comparação. Ele usava um critério, uma balança para chegar a essa conclusão. Aí eu consegui compreender. Paulo, devedor em Cristo Jesus, primeiro, devedor não pelo que fazia, mas pelo que Cristo fez por ele. Ele não olhava o seu trabalho, a quantidade do seu trabalho, ele não olhava para a operosidade da sua fé,
ele não olhava para a ação da sua fé, para os seus relatórios de conversões, de igrejas plantadas. Quando ele se diz devedor, ele não está avaliando o que ele fez em relação ao que os outros não fizeram. Por exemplo, quando em outro trecho ele diz assim: muito mais em fadigas, muito mais em trabalhos, muito mais em jejuns. Ele poderia dizer: eu fiz muito. São ministros de Cristo, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Esse advérbio de quantidade aqui aparece muitas vezes. Muitas vezes aparece. 5 vezes recebi uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia eu passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem não se escandaliza, que eu não me inflame? Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. E há muitos relatos de perigos, de açoites, de prisões, de ofensas, de humilhações, de escárnio. E por que ele diz aos romanos aqui? Pois sou devedor. De quem que você é devedor? De quem você deve alguma coisa? Depois disso tudo, quem você deve alguma coisa, Paulo? Eu não devo pelo que eu faço, mas eu devo pelo que Cristo fez. Quando eu olho o que Cristo fez por mim, eu jamais poderei pagar, eu sempre continuarei sendo devedor. Não há como eu dizer, vou fazer o melhor de mim, porque o melhor de mim é nada comparado com o que Cristo fez por mim. Não dá para comparar o que Cristo fez. Quando escreve aos Filipenses, ele vai dizer que ele não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma humana de servo. Pois sou devedor de todos, sou devedor de gregos, sou devedor dos bárbaros, sou devedor dos sábios, sou devedor dos ignorantes, sou devedor dos de perto, sou devedor dos de longe, porque o que Cristo fez, jamais eu poderei pagar. Muitas vezes nós podemos ter a tendência de avaliar o que fazemos e acharmos que nós estamos em prejuízos e que os outros é que nos devem. O critério que nós usamos para aferir o nosso status muitas vezes é inadequado e é indevido. Nós fazemos algumas coisas e achamos que aquilo que já basta, ou que já é o suficiente para recebermos recompensas e honras. Nos ofendemos facilmente quando um elogio que eu julgo merecer não acontece, quando sou esquecido, quando sou preterido, quando sou deixado de lado, quando não sou chamado, quando não sou honrado. Mas o apóstolo aos gentios, aquele que Jesus Cristo disse que faria dele um vaso escolhido, ou ele era um vaso escolhido pelo Senhor para levar a mensagem salvadora do Evangelho perante os gentios e perante os reis, se diz devedor, porque ele se avaliava pelo crivo de Jesus Cristo. Segundo, Paulo, o devedor em Cristo Jesus,
não pelo que fazia, mas pelo que Cristo fez por ele, pela obra de Cristo. Devedor não por aquilo que ele dava, mas pelo que ele recebeu em Cristo. Ele se reconhecia devedor. Não é porque ele contava o que ele dava. Eu sou devedor, comparado com o que eu recebi. Dei muito mais do que os outros. Dei muito mais do que os outros. Dei a minha vida em dedicação a cumprir a carreira que eu recebi do Senhor. Lá em Atos 20, ele vai dizer para os presbíteros de Éfeso: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto, ou seja, a não ser que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Sujeito dedicado é esse, o apóstolo Paulo. São judeus, eu muito mais. Ele vai dizer que não é pelo que eu dou, é pelo que eu recebi. E o que ele recebeu do Senhor foi a graça. Olha aí no capítulo 7. Olha quem ele se via, quem era o apóstolo Paulo. A partir do verso 15, ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Esse sou eu. Esse sou eu. Mas, apóstolo Paulo, você deu coisas preciosas para as pessoas, mas eu ainda sou devedor. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, natural de mim, né? Natural de mim, próprio meu. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu sei quem eu sou. E aí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. É a graça do Senhor que me alcançou, que me transformou, que me resgatou do império das trevas, que me transferiu para o reino do Filho do seu amor. É a graça do Senhor que me alcançou, sendo perseguidor da igreja, algoz dos cristãos. Eu sou devedor, não pelo que eu faço, não pelo que eu dou, mas pelo que Cristo fez e pelo que Cristo me deu, pelo que eu recebi. É por esta razão que muitas vezes ele diz: aquilo que eu recebi, eu também compartilhei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Então essa expressão ele usa várias vezes, explícita e outras vezes implicitamente, dando a entender que o que ele recebeu, ele precisa dar. E eu recebi um oceano, e o que eu compartilho são pequenas gotículas. Quando eu olho para o oceano de graça que eu recebi, a multiforme graça de Deus que eu recebi, o que eu compartilho não é nada. É por isso que eu sou devedor de vocês, romanos. É por isso que eu sou devedor dos espanhóis. Na realidade, eu sou devedor de todos. Eu devo para todos. Porque se eu compartilhar o evangelho com todos vocês, ainda assim eu serei devedor. É a graça de Deus, é esse favor imerecido recebido pelo Senhor. Ele escreve a Timóteo dizendo assim: a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus.
Foi a graça que eu recebi, meus irmãos. Foi a graça que nós recebemos, que você recebeu, que faz com que hoje você esteja caminhando para a vida eterna em Cristo Jesus e não para a condenação eterna. Foi a graça do Senhor que nós recebemos, imerecida, que transformou a nossa vida, que nos impede de fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E quando o fazemos, contamos também com a sua graça. A sua graça me impede de pecar. E quando eu peco, essa graça ainda me torna aceitável diante do Senhor. Terceiro, Paulo, devedor em Cristo, não pelo que fazia, mas pelo que Cristo fez por ele, não pelo que dava, mas pelo que recebeu de Cristo, devedor não pelos planos que tinha, mas pela missão que recebeu de Cristo. Alguém pode achar que, por ter alcançado alguns sonhos, completado algumas tarefas nesta vida, já criei meus filhos, já estou com a aposentadoria, já estou com a vida estabelecida, e achar que porque cumpriu seus planos não é mais devedor de nada. Ele se considerava devedor não é porque ele alcançou alguns planos que ele tinha, ou estava alcançando alguns planos que tinha. Ele era devedor comparado à missão que ele recebeu do Senhor. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E a mensagem e a missão que o apóstolo Paulo recebeu foi de compartilhar essa loucura da pregação, de contagiar com aquilo que ele foi contagiado, de influenciar com aquilo que ele foi influenciado, de participar a outros aquilo que ele tinha recebido. Eu vi isso aqui nesses irmãos nossos pioneiros. Eu vi isso aqui em José Manuel da Conceição e outros. É o primeiro núcleo de crentes, o último trecho que eu li, no bairro do Rio Acima. E o começo da resposta à oração do ex-padre José Manuel. Os missionários que visitavam a igreja de Sorocaba, entre eles os reverendos Blackford, Chamberlain, Emmanuel Vanordi e Ronwell, pregavam em casa do senhor José Carlos de Campos, no Rio Acima. O mesmo faziam também os primeiros estudantes nacionais, seminaristas, ao Sagrado Ministério, Miguel Torres, Antônio Pedro, Modesto Carvalhosa e Antônio Trajano. No dia 19 de setembro de 1876, assumiu o pastorado interino da igreja o seu primeiro pastor nacional, reverendo Antônio Pedro Cerqueira Leite, ordenado aos 8 de agosto do mesmo ano. Outros pontos de pregação foram abertos no Rio Acima, como, por exemplo, a casa do senhor João Joaquim de Oliveira, em que o mesmo professou com a esposa no dia 24 de janeiro de 1878. Muito mais tarde, construiu o senhor Joaquim de Arruda, no bairro, uma capela rústica particular que serviu para as reuniões até o ano da divisão da Igreja Presbiteriana do Brasil, em 1903. Surge a IPI aqui nesse período. Aqui, inclusive, em Sorocaba. Quando se separou, aderindo ao movimento da independência, esse irmão. No ano de 1886, fora construído na cidade o templo em que até o presente se reúne a igreja. Da capela referida particular, os cultos no Rio Acima passaram a ser realizados, após a independência, em casa do senhor João Batista de Aguiar, um dos primeiros presbíteros eleitos pela igreja. Nessa casa reunia-se a congregação do Rio Acima,
em 1917, quando o atual pastor recebeu das mãos do reverendo João Ribeiro de Carvalho Braga, sucessor do reverendo Zacarias de Miranda, o pastorado da igreja de Sorocaba. O pastorado do reverendo Zacarias foi quase tão longo como o do reverendo Braga, que durou cerca de 17 anos, havendo nesses anos breves períodos em que pastorearam a igreja os reverendos Chamberlain, Laudelino de Oliveira e Coriolando de Assunção, substituindo o reverendo Braga. Foi no pastorado do reverendo Braga que se fundaram as sociedades de esforço cristão, primeiramente na cidade e mais tarde no Rio Acima. A congregação do Rio Acima contava em janeiro de 1917, a nossa congregação aqui, com 35 membros professos em comunhão. Circunstâncias imprevistas forçaram a realização urgente de um antigo sonho, a construção de uma pequena capela para as reuniões regulares de culto no bairro. O plano estava já meio encaminhado, havia 10.000 tijolos. O local estava designado pela seção, um terreno oferecido pelos descendentes do falecido seu José Carlos de Campos, à igreja de Sorocaba, para esse fim. Tinha sido nomeada originalmente uma comissão construtora composta dos senhores João Carlos de Campos, José Carlos de Campos Júnior, Joaquim Antero de Barros e João Tavares de Carvalho. Durante alguns meses, em 1917, a congregação se reunia em casa do senhor Joaquim Antero de Barros, enquanto se construía a capela. Lançou-se a pedra fundamental nos últimos dias de março. A inauguração, e inaugurou-se a capela no dia 29 de julho de 1917. De março a julho eles construíram a capela aqui. Muito pequena, embora, pois acomodava apenas 100 pessoas sentadas, era atraente o aspecto da obra, construída sob planta e direção do senhor Irineu de Carvalho Braga. O bairro, nesse tempo, era mais conhecido pelo nome de Votorantim, devido à grande fábrica de tecidos construída nas proximidades, havia já muitos anos. Uma época de entusiasmo e esforço evangelístico por parte de crentes determina rumo novo no trabalho desse bairro. De alguma forma, ainda que não tão claro, eles também se viam devedores pelo que receberam. Se sentiam imbuídos na missão que receberam de Cristo, e todo o nosso empenho e todo o nosso esforço ainda é pequeno e limitado. Nós somos cheios de considerações, de exigências, para fazermos o quase nada. Se não me convidar direito, eu não aceito. Se me olhar de outro jeito, eu não aceito. Se não for do meu jeito, eu não concordo. Mas a missão que você recebeu torna você devedor. Organizaram-se a escola dominical em bases novas, filiada a princípio à cidade e cedo autônoma. Então a escola dominical era inicialmente filiada à sede, mas logo se tornou autônoma. Muitas conversões e o desenvolvimento da escola obrigaram a construção imediata de um aumento da casa, projetada para futuro mais distante, para dobrar a sua capacidade. Para essas construções contribuíram não só os irmãos de Votorantim, mas toda a igreja, tendo a escola dominical da cidade
contribuído generosa e entusiasticamente para a execução do plano. As indústrias, estou acabando, irmãos, as indústrias, bases, se desenvolvem mais do que se esperava, atraindo à vila operária famílias de toda parte. Mudam-se de Sorocaba e de Tatuí alguns crentes para Votorantim. O espírito missionário dos esforçadores cristãos de Votorantim alarga as fronteiras de do nosso trabalho até os campos de Ipanema das Pedras. Aqui ainda era uma congregação e já estava evangelizando em Ipanema das Pedras e de Itinga e as cidades de Ibiúna e Piedade. A semente lançada com a bênção de Deus germina em várias partes como Itupararanga, Ipanema das Pedras e nomeadamente Novo Cuiabá e Jurupará, município de Piedade, onde nascem congregações e escolas dominicais. Esse era o espírito dos nossos pioneiros, dos nossos irmãos do passado, que deixaram para nós, que trouxeram para nós herança preciosa e que nos torna devedores, não pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez para que o Evangelho chegasse até nós. Não por nossas pequeninas demonstrações de generosidade, mas pela abundante graça do Senhor que chegou até nós. Um sujeito que andava por essas vilas, andava por esses sertões empoeirado, sendo chamado de louco, de anticristo, que de maneira reverente se ajoelha suplicando a conversão das pessoas. É para nós nos envergonharmos, irmãos. É para nós nos envergonharmos de apenas ir prestar culto eventualmente na igreja e não aparece para mais nada, irmãos, para mais nada. Nós corremos o risco de uma criança desses dias ser colocada do outro lado da balança e nos tornar todos desfavoráveis. Nós corremos o risco, como aquele filho de Nabucodonosor, quando vê uma inscrição e a tradução da inscrição de Mene, Mene, Tekel e Parsim era: pesado fostes na balança e achado em falta. Achado em falta. Tem 3 semanas que eu estou implorando aos irmãos, nós precisamos distribuir os cada dias. Se você não quiser contribuir com os R$25, você pega e leve para distribuir. Umas 5 pessoas já pegaram, irmãos. Nós temos mais de 1000 cada dia para poder compartilhar. Mas se nós falarmos de festinhas entre as sociedades internas, talvez aconteça. Falarmos de bazares para distribuirmos entre nós lembrancinhas, talvez aconteça. Enquanto as pessoas estão marchando para o inferno, enquanto nós estamos aqui criticando as outras igrejas que estão ensinando errado, e as pessoas estão aprendendo errado, porque elas têm sede de Deus. E nós recebemos da imensidão do mar da graça do Senhor e retemos até as gotículas. Consegue-se pregar em piedade a despeito das sérias ameaças de perseguição, não levadas a efeito devido à bondade do nosso Deus e Pai. Ou seja, eles foram pregar em piedade apesar de todas as ameaças. Elas não se concluíram, mas havia as ameaças, e eles foram assim mesmo. Eles não estavam esperando recompensas, não estavam esperando pagamento, nem serem bem recebidos. O que eles esperavam era perseguição, era crítica, era pedrada, como muitos dos nossos irmãos presbiterianos no passado. É o que o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, ele se diz devedor. Quando pergunta para ele: você vai para onde? O que te espera? A única coisa que eu sei que me espera são cadeias e aflições. Eu só tenho certeza que o que me espera são espinhos, para que de alguma maneira eu receba a coroa da justiça. A seção da igreja de Sorocaba aluga uma casa dentro de Piedade para os cultos. Irmãos, aqui ainda era uma congregação. Inimigos da cruz de Cristo perseguem os irmãos do Novo Cuiabá, aumentam as conversões. Aumentam as conversões.
cresce o número de membros da congregação de Votorantim e nasce o desejo de autonomia e relações diretas com o presbitério. Atendendo a esse desejo, vem a comissão nomeada pelo presbitério de São Paulo e resolve, como consta na acta que se segue, organizar em igreja autônoma da de Sorocaba a congregação de Votorantim aos 11 de agosto de 1923 à noite. A nova igreja ficou constituída de 153 membros professos, congregações para esses lados todos, procedendo 138 da igreja de Sorocaba, que eram daqui, mas estavam rolados lá. 9 da de Tatuí, 2 de uma igreja evangélica da Hungria, eram estrangeiros, e 4 fizeram profissão de fé perante a comissão. Além desses membros adultos, foram arrolados os filhos batizados desses irmãos, em número de 94, 93. Elegeram-se 4 presbíteros, entre eles achava-se um neto do falecido irmão, senhor José Carlos de Campos, num dos que constituíram o primeiro núcleo de crentes no bairro do Rio Acima, Sorocaba, 14 de agosto de 1923. O reverendo Kerr, não lembro, deve ser, está com a rubrica, não sei. Relator da comissão nomeada pelo presbitério de São Paulo para organizar a igreja presbiteriana de Votorantim. O apóstolo Paulo diz: suplicai ao mesmo tempo, ele pede para a igreja, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também sou algemado. Não sou mais eu quem vive, não vivo mais para minha vontade, mas eu sou um encarcerado de Cristo, sou um algemado de Cristo. E quando você encontra a tradução, sou servo de Cristo, Paulo, servo de Cristo, é a tradução da palavra doulos, que quer dizer escravo. Paulo, escravo de Cristo. Nós somos muito cheios de mimimi, de nhenhenhen, cheios de senões, cheio de vontades próprias. Ser pastor nesses dias é um grande desafio, porque você tem que tomar muito cuidado como fala. Você pode estar pregando a palavra com toda a verdade, mas você tem que falar com um jeitinho, porque senão a pessoa fica de mal com você e sai da igreja. As pessoas não estão crentes, não estão com esse entusiasmo, porque elas não consideram o que receberam como algo precioso e que as torna todas elas devedoras. Nós achamos, pelo contrário, que os outros é que nos devem, os outros é que precisam ser melhores conosco, os outros é que precisam nos servir mais um pouco, a igreja é que precisa me dar mais oportunidades. O apóstolo Paulo diz: e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus nosso Senhor. É a missão que nós recebemos. Enquanto estivermos aqui, nós temos que continuar cumprindo a nossa missão. Não importa o que fizemos até aqui, não importa o empenho até aqui, ainda temos uma missão a cumprir, recebemos uma missão de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Irmãos, nós recebemos há mais de 100 anos uma herança. Se nós observarmos, formos sinceros, nós só recebemos. Somos fruto daqueles
que pregaram aqui antes. Nós temos um espaço, temos uma fé, temos uma confissão, temos uma herança preciosa que precisa ser levada adiante. Nós precisamos ter a reverência que foi dada pela palavra, reverência pela palavra como foi dada por esses irmãos do passado. Precisamos contar com esse entusiasmo que esses irmãos tinham. Precisamos desse esforço missionário como esses irmãos tinham. Apóstolo Paulo, eu quero ter aí, porque eu sou devedor de vocês, sabe por quê? Porque apesar de vocês ouvirem o Evangelho, até agora vocês ainda não têm visão missionária. Por isso que eu sou devedor de vocês, porque se vocês não têm, é porque eu não dei. Quando você vir falhas nas pessoas, cobre-se a si mesmo. Olha só a pessoa como é que é, olha só, não sabe nem fazer direito. Ensina para ela. Ensina para ela. Ela é desafinada, afina. Ela é irresponsável, torne ela responsável. Ela não sabe amar, ame. Ela não sabe perdoar, perdoe. Sinta-se responsável pelas falhas das pessoas. Procurei entre os homens quem se colocasse na brecha entre eles e eu, mim, diz o Senhor, mas a ninguém eu encontrei. As brechas que você vê, que você vir em alguém, entenda que você é responsável. Ou você acha que a sua vida é só para você trabalhar, se aposentar e esperar a morte? Triste sina essa, lamentável. A missão que nós recebemos do Senhor, a graça que recebemos do Senhor, a ação, o trabalho de Cristo realizado não pode se encerrar nisso. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, essa semana eu fui no hospital visitar uma pessoa, e eu levei um pacotinho de cada dia, com 10 unidades. Eu não podia demorar, a própria atendente falou, não pode demorar, não vou demorar. Fui lá, visitei o que eu tinha que visitar, li a Bíblia, orei. Na saída, uma funcionária falou, o senhor é pastor? Eu falei, sou, o senhor pode orar pelos meus filhos? Mostrou a foto dos filhos, se eu posso. A senhora quer que ore aqui mesmo no corredor? Ou quer que vá em algum lugar? Não, nós vamos ali no lugar. Me levou para um quartinho de dispensa, onde fica vassoura, essas coisas. Pequenininho, daí a pouquinho veio outra, e veio outra. Eu saí de lá sem nenhum cada dia. Sem nenhum cada dia. As pessoas têm sede de Deus, a alma das pessoas tem sede de Deus. Eu espero que nós tenhamos o que comemorar nos anos futuros. Eu espero que cheguemos no centenário e possamos dizer que estamos caminhando em direção àquilo pelo qual nós fomos comprados por Cristo. Que nós possamos dizer que não vivemos só para o nosso consumo, e quando der um tempinho eu vou na igreja e achei que já fiz a minha parte, a minha missão. Nós temos que ficar constrangidos quando lemos isso aqui, irmãos. A igreja foi maior do que ela já é hoje. A igreja teve mais visão missionária do que tem hoje. A igreja foi muito mais engajada do que já foi hoje. Nós temos 10 mil tijolos, nós temos um terreno. Nós não temos 10 mil tijolos e temos um terreno, nós temos uma igreja. Nós não temos só alguns membros que ouviram o Evangelho, nós temos o Evangelho. E se temos o Evangelho, nós temos o poder de Deus. É por isso que Piedade, o Novo Cuiabá, é por isso que o Jurupará, é por isso que Ibiúna, é por isso que Piedade ouviu o Evangelho desses irmãos no passado. Quem tem ouvido o Evangelho através de nós, meus irmãos? Quem tem ouvido o Evangelho através de nós? Talvez nem nossos filhos. Deus tenha misericórdia de nós.